E geralmente a gente vê defeito. Ah, espero que vocês tenham amado. Eu ia discordar de tudo que você falou no final aqui, mas fica para um outro vídeo. Sério mesmo? Muito. Por quê? Porque não existe isso prioriza você, viu? Isso é o discurso mais aleatório do mundo. Oh, meu Deus. Ah, não, a gente vai ter que discutir perder o médico agora. Não, lógico que não. Não. Fica pro próximo vídeo. Não, eu falei no sentido aqui assim, olha só. O tema desse podcast Qual vai ser? Tá incrível. Unidos na diferença. Como fortalecer o casamento mesmo sendo tão diferentes. A gente já começou o podcast já sendo assim. Ele tem médico daqui a pouco. E aí ele sabe que ele tem médico, ele sabe que a gente tem que gravar. Começamos a gravar e ele já falou assim, melhor deixar. Não vai dar tempo não. É que eu faço um drama, entendeu? Sabe por quê? Eu preciso explicar isso antes da gente começar o tema. A minha esposa, ela é uma pessoa que se você marcou 10 horas, ela começa a se arrumar 10h05. Nossa, claro que Olha aqui. Então, eu vou fazer 2 perguntinhas e você vai me prometer que você vai falar a verdade e nada além da verdade. Combinado? Combinado. Fechado, dedinho? Fechado. Quando foi que você falou, Rodrigo, eu vou com você levar as crianças na escola hoje? E você foi e a gente não chegou atrasado. Todas as vezes? Todas as vezes chega atrasado. Aí sabe o que ele faz? Todas as vezes. Comigo, gente, sem sacanagem, eu sou um dos primeiros a chegar na escola, o portão tá fechado. Eu não tô brincando, não exagero, é isso mesmo. A minha esposa fala, eu vou também. Pode faltar 30 minutos pra sair de casa. A gente chega atrasado e as crianças vão pra salinha. Inclusive, quero falar sobre isso. Ele é o pai que me impede de ir junto levar meus filhos na escola porque ele diz que eu atrapalho. Aí eu fico lá, só posso buscar os meus filhos, não posso levar, porque ele diz que eu mudo o sistema da casa. Eu desço, aí Linda começa, mamãe faz penteado. Aí Rodrigo, mamãe faz meu cabelo. Esses são seus filhos que atrasam. Entendi. Agora, quando você leva... é sempre do amiguinho. Não, quando você leva, Linda chega lá com o cabelo desse tamanho, sem pentear. Ele só penteia a capa. Por dentro aqui, ó, você que é mulher, fica um ninho de mafagafo. Eu deixo ela fluir no Espírito Santo, entendeu? E aí ela leva a escova no carro e vai pentear. Aí ela só penteia aqui, ó. Ó, só assim. Rodrigo agora tá deixando o cabelão bonitão, assim, e como se manter sozinho. Unido... mesmo sendo tão diferentes, como é que faz? O que você acha que seria uma dica para os casais que são tão diferentes? Porque a gente é igual, né? A gente combina nos mínimos detalhes. Não, mas sabe o que eu vejo? De gostos, vamos lá. No geral, nós somos muito diferentes. Características diferentes, perfis diferentes. Muito. Mas tipo assim, muito. Gêneros diferentes. Gênio diferente, entendeu? Vai. Só que nós temos, com o passar do tempo, nós fomos criando um relacionamento tão forte que os nossos gostos foram ficando muito parecidos. Por exemplo, eu tenho 36 anos, a Adriana tem 30 anos, 29, e nós temos os gostos de um velhinho de 78. Entendeu? Então a gente já entendemos isso. Vamos fazer tal coisa. Não, porque velho tem isso. Velho... tem um negócio de falar assim, não vou. Sua avó. Não quero. Purinha. Então a gente desenvolveu, isso é uma habilidade que você precisa desenvolver na sua vida, que é o quê? Mentalidade de velho. É a mentalidade do não. É muito sério, isso é uma ferramenta. A mentalidade de velho, ela vai te enriquecer. Ela vai enriquecer sua família. Por quê? Porque você vai começar a dizer não para tudo que é distração. Rodrigo, eu não consigo dizer não. Bota na cabeça que você tem 78 anos. Bota na cabeça que você é seu vô, seu pai, sua mãe. Pronto, resolvido metade dos problemas da sua vida. Nossos gostos foram se tornando parecidos para muita coisa. Só que triste é a pessoa que acha que ela vai encontrar uma pessoa que é parecida com ela. Ou que eu vejo muita gente hoje, até criadores de conteúdo e tal, mostrando muita a solitude, né, que eles falam, de viver sozinho, de não ter esposa, de repente ir pro meio do mato, sozinho. Cara, pra mim essas pessoas são as mais frustradas. Você pode olhar e sentir uma paz naquilo, mas não existe paz onde existe solidão. Você entendeu? Você fala, não, Rodrigo, eu discordo. Eu adoro ficar sozinho por vários momentos, só que você não constrói nada na sua vida sozinho, nem a sua própria vida. Você entende? A sua vida ter um fim nela mesma, é tipo, só você, é uma mistura de... falta de entendimento humano, porque as pessoas são todas diferentes. Então, muitas vezes você tem medo de se relacionar e você faz o que? Se isola.
Por quê? Você tem medo de quem é diferente de você. E nós não somos todos iguais, eu falo isso sempre. Para de ficar, somos todos iguais, ninguém é igual a ninguém, somos todos muito diferentes. A Adriana é muito diferente de mim, eu sou muito diferente dela. O que faz um relacionamento dar certo, tá? Não que o nosso casamento seja o casamento perfeito, mas eu falo sem medo de errar. Acredite num casamento quase perfeito, acredite num casamento maravilhoso, porque existe. Acredite no casal, na família margarina. Não lembra? Os casais, as propagandas de margarina. Aí você vai falar pra mim, não, isso não existe. Não existe porque é a sua realidade. Não existe porque os casamentos que você frequentou, os casamentos que você teve acesso da sua família ou o seu, não foram exemplos para você. Então você pode ser a transformação. E muitas vezes esses casamentos não foram exemplos, por quê? Porque os casais são imaturos, independente da idade, e não sabem conviver com diferenças. Essa é a grande realidade. Eu e a Adriana, se hoje a gente tivesse a mesma mentalidade de 14 anos atrás... Nossa, você entendeu? Tava junto. Não tava junto. Só que tudo é processo, são processos que a gente vive. Quando a gente começou, eu tinha 22 anos, ela tinha 19. Meu Deus do céu. O meu exemplo, né? Isso que você falou foi muito bom, porque o meu exemplo de casamento era sempre casamento com muitas brigas. Sempre, gente. Eu cresci, imagina uma criança crescendo e vendo vários casais brigando muito. Então eles não conseguiam ter momentos felizes. Eu olhava, eu entendia que aquilo era casamento, porque a minha primeira e única referência de casamento era aquela. E eu não digo só dos meus pais, não, tá? Eu digo da minha família, dos amigos dos meus pais. Então, às vezes, estavam no churrasco, eu tava até contando pra Rodrigo essa semana, estavam num churrasco, estavam numa festa de Natal, de repente... Tudo em paz. Todo mundo, muito em paz. Todo mundo rindo. De repente, todo mundo juntava suas coisas, porque um tinha brigado com o outro, porque uma deu o presente que a outra já tinha dado pra filha. Então, um exemplo claro. Minha mãe foi dar uma cadeira de praia para a sobrinha dela. Só que aí a sobrinha dela já tinha ganhado uma cadeira de praia há um tempo atrás, mas a mamãe não sabia. Aí a pessoa falou assim, gente, mas você foi dar uma cadeira de praia, você não sabe que a menina já tem... Pronto, armou uma briga, acabou o Natal, e aí nossos primos, a gente ficava tipo no meio da situação assim, tipo, caraca, o que aconteceu? Sem entender nada. Aí ficava 2 meses sem falar, as pessoas entre si, aí a gente como criança ficava naquele meio. Então a nossa vida sempre foi baseada de muita confusão, de uma família muito, não seria a palavra desestruturada, mas sem referência. Confusão, mas não confusão Deixa eu tirar só o catarro. Confusão de treta, confusão de ser confuso mesmo. E aí, quando eu comecei com o Rodrigo, eu já contei isso, mas creio que você vai ouvir pela primeira vez. Quando eu comecei a namorar com o Rodrigo, a gente começou a morar juntos, pra mim não tinha como não ter um ambiente que tivesse briga. Então eu tava sempre buscando alguma coisa de briga. Eu tava sempre arrumando alguma coisa pra implicar, mas não era que eu fazia isso consciente, era meu inconsciente. Que o normal de um casamento é isso. Exatamente, você não se esforça para pensar isso, você faz. É tipo a pessoa que não consegue segurar a língua dentro da boca. Ela já falou. Depois ela, puxa vida, pra que eu fui falar isso? Eu tô tentando melhorar, mas o comportamento de falar sem pensar já vem sendo acoplado em você desde que você cresceu. E como que eu mudei isso? Você deve estar se perguntando, como que eu mudei isso? Fazendo muita terapia. Eu faço terapia até hoje, eu gosto sempre de me conhecer mais, sempre de melhorar. Eu sempre entendi que eu não nasci assim, eu não vou morrer assim. Eu sempre pensei que eu posso ser diferente a cada ano, eu posso ser melhor cada vez mais, sempre tive essa vontade dentro de mim. E porque eu não queria viver esse ambiente, eu não queria repetir. Eu entendi muito cedo, gente, a verdade é essa. Eu entendi muito cedo o significado da repetição de padrão. Então, no começo, a gente fica assim, isso é fala de coach, isso é fala de X, de Y. Vocês não têm ideia do quanto a profissão coach pode te transformar, o quanto o conhecimento e desenvolvimento pessoal pode transformar. Então, para poder resumir, terapia, oração em Deus, buscando uma transformação que eu busco todos os dias, porque eu tenho muitas coisas para melhorar, muitas mesmo. Muitas, vocês não fazem ideia o quanto. E a outra coisa é ter consciência.
Tava no outro dia num café com uma amiga e a gente estava falando sobre o quão importante é você ter consciência dos seus comportamentos que precisam mudar. Então, é muito importante, mas é o mais difícil. É o mais difícil. Mas você sabia que ele tem que ser o primeiro? Porque se eu não tenho consciência do que eu preciso mudar, eu não consigo nem na terapia tratar, eu não consigo nem em Jesus pedir oração. É igual quando você, entendeu? por exemplo, você sofreu uma queda em casa ou tá com alguma dor, alguma coisa, você precisa ir pro hospital, precisa ir pra uma emergência. Você não vai chegar na emergência e o médico já vai te dar um remédio sem antes fazer um raio-x, sem antes detectar, sem antes ter um diagnóstico do que você tem. Então, na nossa vida é assim, no nosso casamento é assim. Porque às vezes os casais estão tretando pra caramba, brigando, só rola bagunça, meu Deus, um fala alto com o outro, ninguém consegue ter paz em casa, é uma doideira. Só que as pessoas não fazem análise de voltar um pouquinho. Cara, peraí, deixa eu fazer um raio-x, como é que tá isso? Porque às vezes você acha que o problema... Onde começou isso, né? Às vezes você acha que o problema é que seu marido tá... Sei lá, por exemplo, os colegas de trabalho estão influenciando no comportamento do seu marido. Mas quando, na verdade, é você que tá deixando de fazer o papel de mulher, o papel de esposa dentro de casa, em alguns aspectos, e aquilo tá deixando ele completamente perdido. Ninguém fica, olha só, ninguém fica irritado, com raiva, vontade de bater na outra pessoa do nada, assim, me deu essa vontade. Não, são acúmulos, né? Sempre o degrauzinho por degrauzinho. E às vezes, o primeiro sentimento que vem é o quê? Cara, de ficar perdido. Você tá num casamento, você para, você olha, caramba, mas agora eu casei, eu tô com essa pessoa e, cara, essa pessoa falou alto comigo. Ou, poxa, tá não sei quantos dias sem fazer amor comigo. Ou prefere priorizar quem é de fora do que quem é de dentro de casa. Prefere os amigos do que tá comigo. Cara, mas qual que é a raiz disso? Qual é o raio-x disso? Porque nada acontece do nada. Não existe isso. Do nada meu marido arrumou as malas e saiu. É óbvio que não. Óbvio que não. Então... O que vai mudar, Rodrigo? Eu fazer essa autoanálise? Tudo, porque você vai poder remediar a partir do seu diagnóstico. Então você tem que conversar, a gente sempre fala de ter a transparência e tudo mais, e entender. Vocês são diferentes. Às vezes você vai querer japonês, o cara vai querer comer uma massa. E hoje em dia os casais se separam, porque um quer comer japonês e o outro quer comer uma massa. Ai, você é tóxico. Tem um bando de burro. Tem um exemplo prático que foi uma pessoa que trabalhava com a gente. Ela um dia falou assim, posso te ligar? Mas não é para falar de trabalho, eu queria te pedir um conselho. E por eu trabalhar muito próximo dela, todo mundo que trabalha com a gente fica muito próximo, entendendo muito. Eu gosto sempre de saber a linguagem do amor das pessoas que trabalham com a gente. Eu gosto de saber o que a pessoa valoriza mais, quais são os sonhos. Porque a gente se torna uma família, todo mundo buscando. Ela só não está trabalhando com a gente mais porque Deus pediu para ela voltar para casa dela e parar agora com o trabalho. Senão era para ela estar com a gente. Então, a gente gosta sempre de uma relação muito longa, de pessoas que trabalham com a gente 10 anos, 14 anos, desde o começo. E aí, por eu conhecer ela, quando ela me pediu esse conselho, o que ela queria? O marido dela, vê se você vai se identificar. O marido dela já não queria mais transar. O marido dela estava entrando quase numa depressão, assim, não chegava a ser, mas numa tristeza bem profunda, onde ele ficava muito em silêncio, ele quase não conversava, eles tinham filhos. E aí ela começou a observar nele um comportamento que não era normal de quando ela conheceu. E ela foi e perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele não falava, não, nada. Só que ele estava sem trabalho e ela estava trabalhando muito, ela estava se destacando muito. Eu não posso dar muitos detalhes, porque senão vocês são fofoqueiras, vocês vão querer tentar descobrir. E aí, resumo da ópera. O que eu falei com ela? Eu falei, olha, hoje a internet ela está trazendo um posicionamento, diminuiu agora, isso na época lá foi 2020. A internet está trazendo um posicionamento muito da mulher empoderada, da mulher que faz, da mulher que não descansa, da mulher que é mãe, que é esposa, que é empresária, que é isso, que é aquilo. Da mulher que quer ser igual o homem workaholic. E aí eu falei para ela, observa seu comportamento dentro de casa. Vê se você já não usou palavras como quem traz o dinheiro sou eu, quem faz tal coisa sou eu, que não sei o quê. Vê se você não está entrando... Eu sem saber o que estava acontecendo na casa dela, fui só trazendo coisas pelo que eu estava entendendo. Vê se você não está com esse comportamento de uma forma que você está destruindo a autoestima do seu marido.
Porque Deus fez o homem para ele ir à caça, para ele trazer a provisão. Você está entrando num lugar que você comanda e vocês não estão no nós, vocês não estão vivendo, olha, nossa casa fatura tanto, nossa casa paga tantas contas. Você está eu, e eu fui perguntando para ela, falando como se eu tivesse certeza. Resumo, ela falou para mim que ela estava fazendo exatamente isso, que ela, inclusive, nos momentos de ira, ela gritava que você não faz nada, que você fica o dia inteiro. E ele já estava mal porque ele estava desempregado e tentando conseguir emprego, mas a autoestima dele já estava destruída. Então, o homem é natural, o homem, ele uma vez a doutora Sarina falou isso para mim, que o homem, ele é quase um filho da mulher. Eu zero paciência, né? Mas ela quis explicar assim, o homem, o primeiro contato que ele tem é com a mãe, que zela, que cuida, que ama, que protege, que dá carinho. As mulheres hoje em dia, elas, e se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu estaria nesse lugar, tá? Porque eu estava indo muito forte para esse lugar, por isso que eu tô te falando com tanta convicção. Nós mulheres, se a gente deixar, a gente toma todo o espaço do nosso amor, do nosso carinho para os nossos filhos, nosso marido que se lasque, ele que se vire. Aí ele chega em casa, por exemplo, do trabalho, ou ele está em casa, às vezes só querendo um carinho, só querendo um toque. Aí a gente assim, não, agora não, peraí que eu tô ocupada, deixa eu fazer tal coisa. O cara, ele vai só minando. Isso quando a mulher não é grosseira, isso quando a mulher não é, só fala com ele com grosseria com os outros de fora, é sempre um carinho. Com os filhos tem um momento de carinho, tem os momentos de briga, mas com o marido é só porrada. Uma das coisas mais feias que você pode presenciar é uma esposa que critica em público, né, e só elogia no privado. Isso quando aí elogia. Isso é uma coisa muito... É feia, é baixa, é ruim. Mas o que acontece no homem? Que você imagina assim que... Mas antes só para não perder isso que você falou... O que a Adriana está querendo dizer aqui não é que a mulher não pode... Adriana, você falou que o homem que tem que trazer o dinheiro para casa, então a mulher não pode trabalhar, a mulher fica em casa. Não, você entendeu muito bem. Claro que não. O que tem que existir dentro de um relacionamento, dentro de uma casa, é a sabedoria para não deixar que isso acabe com a sua casa. Então lembra, a gente sempre fala Deus, família e trabalho. Sempre siga essa ordem. Em algum momento você vai dar uma desequilibrada. Chega aqui, Adriana, esse mês eu não consigo levar as crianças para a escola. Por quê? Porque todo dia... tal hora eu preciso fazer uma ligação com o pessoal do Brasil, eu preciso fazer outra coisa, focado no meu trabalho para o crescimento. Mês que vem eu volto. Você leva eles para a escola esse mês? Lógico, se você não implicar que eu vou chegar atrasada. Tirando que eles vão chegar atrasados todos os dias, eles podem reprovar por causa disso? Claro que não. Mas o que eu estou dizendo aqui é que você sempre vai estar equilibrando. É difícil você ter a vida 100% equilibrada, mas você tem que ter sabedoria, você mulher, você homem, para lidar com os problemas profissionais e tudo que o profissional traz, porque, vamos lá, quanto mais você... isso é uma crença bizarra, que as pessoas pensam assim, quanto mais eu cresço, mais problema eu vou ter. Aí a pessoa se trava, beleza? Uhum. Mas isso não é uma mentira, sabia disso? Só que quanto mais você cresce, mais fácil você resolve os problemas. Uhum. Só que você tem que ter sabedoria e, óbvio, aí você vai ter dinheiro. Se você está crescendo, você tem dinheiro para resolver os problemas. O dinheiro, ele encurta muito caminho, ele resolve muito problema. E o dinheiro influencia sim no seu relacionamento. Finanças, problemas financeiros são as coisas que mais separam os casais hoje em dia no Brasil. Então a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para isso e de sabedoria. E de parar de querer ganhar. Essa é a questão. Rodrigo, como assim parar de querer ganhar? Para de querer ganhar a discussão. A Adriana falou, talvez se eu tivesse continuado, talvez hoje eu estaria num outro caminho. Não estaria, sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Eu sei muito bem. Enquanto ela está, às vezes, explodindo, ela tem um modus operandi um pouquinho mais explosivo, agressivo, tô brincando. Não, mas você é um pouco mais explosiva. Não. O apelido dela aqui em casa é Adrianinha Furacão. Mas eu sou isso você está interrompendo um homem no seu momento de fala. Então, quando eu vou falar... Agora você tá interrupting. Você está interrompendo um homem no momento de fala. Mas eu não perco o tom de voz, nada. Só que está interrompendo um homem. Só que eu sou firme. Tipo isso, pera. Entendeu? Eu já fui no pera. E eu fiz o quê? Ele foi lá e esperou. Eu perei. Então, mas por quê? Mas é porque senão elas vão pensar que eu sou... Não, eu sou firme. Aí que tal? Olha o erro de compreensão. É isso, entendeu? Galvão, fala, acho que sentiu aqui. Por quê? Ela não é explosiva de gritar, de gesticular, de treta. Não é isso. É de tomada de decisão. Então, às vezes, ela tá indo para um lado, eu sei que aquele lado é errado, mas eu sei que não é hora de falar para ela que aquele lado é errado. Esse é o meu perfil.
eu analiso, eu já sei tudo o que vai acontecer. Eu sei que hoje a decisão que ela tomou agora, que eu achei errada, 10 da manhã, eu sei que 5 da tarde ela vai vir falar comigo, vai falar assim, eu não vou mais fazer aquilo não. Eu vou olhar pra ela e falar, não, tudo bem. Eu não preciso falar que eu sabia nada, mas eu já sabia. Se ele falar eu sabia, eu fico muito puta, entendeu? Você entende isso? Mas isso é construção, isso é maturidade dentro do relacionamento. Somos muito diferentes. Os dois querem essa maturidade. É importante porque eu sempre me coloco no lugar delas. Então ela precisa conduzir o marido e o marido precisa conduzir a esposa para os dois quererem esse nível de maturidade. Unidade. Ó, Rodrigo, mas eu tenho meus sonhos, meu marido tem os sonhos dele. Pensa numa coisa, Amor, guarda essa 3 frase. minutos pro médico. Bora. Guarda essa frase. Quando você foca no nós, o seu eu, ele é recompensado de alguma maneira. Em algum momento da sua vida, em alguma área que você tem um propósito só seu, vai ser recompensado, porque o crescimento do casal resulta no seu crescimento pessoal. Não tem como, isso é matemática. Só que tem um matemática detalhe, da vida. se ele não quer mudar, porque você vai estar aí preocupada, mas só eu que tô querendo. Aquela frase, né, ela é bem popular, que é tipo, antes de querer mudar o outro, mude você, porque quando o outro vê as mudanças em você, automaticamente ele é transformado. Então, não fica acusando, mas ele não quer, mas ele tem a minha sogra, mas ele tem isso, mas ele tem aquilo. Não, muda você, vai pra evolução você, até porque tudo que você desenvolver de melhoria vai se tornar testemunho, você vai inspirar outras pessoas, você vai estar inspirando a sua casa, você vai estar inspirando os seus filhos, você vai estar inspirando a sua família a ser transformado. Então, às vezes, ele não vai te acompanhar agora nessa unidade, mas você vai estar vivendo. Rodrigo não me acompanhava na minha intensidade em Jesus. Ele não me acompanhava. Eu queria estar na igreja tantas vezes na semana, eu queria estar o tempo inteiro orando, Ele não, ele estava mais devagar. Conforme eu fui sendo transformado por Jesus, conforme eu fui entrando, respeitando ele sem falar nada, ele foi se permitindo ser mais disponível, ele foi se permitindo viver mais, até que um tempo ele estava tocando no louvor da igreja. E isso tem a ver com o quê? Com as diferenças. Porque eu tenho o meu perfil, eu tenho o meu tempo, a Adriana gosta de dizer, né? Ela tem o tempo dela. Só que juntos a gente consegue construir algo grande. Isso. E saber lidar com as diferenças é o que vai frutificar dentro do seu relacionamento. E meu tempo é muito acelerado. Tipo, a gente entrou numa reunião essa semana, eu entrei... Falou nem oi. Nada. Já saí falando, porque eu fico preocupada. Tipo, eu não gosto que as pessoas gastem meu tempo à toa. Então as pessoas estavam ali, eu não queria gastar o tempo delas. Então, Rodrigo de boa. Depois o Rodrigo entrou, falou no tempo dele. Isso pra mim antes era um grande incômodo. Vai, desengasga, fala. Cara, é o tempo dele, não adianta, isso não vai mudar e isso também não vai mudar em mim. E só um final pra poder não perder essa fala que a gente estava falando aqui agora. Que as mulheres, elas criam que o homem tem que prover e a mulher ficar em casa, cuidar da família. Tem muito essa fala hoje em dia na internet. Então parou um pouco com o empoderamento e veio muito que a mulher, ela tem que cuidar dos filhos. Eu vou só te falar na prática. Quando eu tinha o Midas, um dos maiores depoimentos que eu recebia todos os dias eram mulheres falando assim: eu me anulei, eu fiquei cuidando só da minha família, dos meus filhos, agora os meus filhos cresceram, eu tô com a síndrome do ninho vazio e não só isso, eu estou me sentindo inútil porque eu tô com 42 anos, eu não estudei, eu não fiz nada, eu não aprendi nada e agora eu quero fazer as minhas coisas, eu quero me sentir útil pro mundo e eu não tô conseguindo e aí elas entravam pro Midas, né, e aí elas aprendiam a ganhar dinheiro na internet. Então assim, cuidado com essa fala que o mundo tem colocado, que a mulher não pode fazer nada, que a mulher tem que ficar servindo o marido, o filho, isso e aquilo. Não se anule. Esse é o maior conselho que eu posso te dar. É incrível uma mulher se sentir viva, uma mulher poder contribuir, seja você fazendo um grupo de oração na sua casa, seja você trabalhando gratuitamente para alguém, para você aprender uma nova profissão. Se sinta útil também para o mundo. Eu sei que os nossos filhos, eles vão para o mundo e nós, cuidando dele, nós estamos servindo ao mundo também. Mas não esqueça do seu eu, do seu individual, que é muito importante, tá? Deixa eu só ler aqui, porque eu tinha pedido umas frases para o ChatGPT sobre esse tema. E aí ele falou assim, olha só: as diferenças não são ameaças, são oportunidades de aprendizado e crescimento. Antes de tentar mudar o outro, pergunte: o que Deus está me ensinando com essa situação?
Deus não une iguais, ele une propósitos. Então, será que vocês estão tentando transformar o seu cônjuge em você mesma? Aí ele deu um desafio. Cada um escreva e entregue uma carta de bilhete destacando a qualidade uma do outro. Então, se você puder, faz uma carta, mesmo que seu marido não esteja assistindo com você, destacando a qualidade que você vê nele. Às vezes eu e o Rodrigo, a gente senta na mesa com as crianças e aí começa o desafio. Cada um tem que falar 3 qualidades do outro. E aí a gente fica impressionado, porque são qualidades que a gente não vê. E geralmente a gente vê defeito. Espero que vocês tenham eu ia discordar de tudo que você falou no final aqui, mas fica para um outro vídeo. Sério mesmo? Muito. Por quê? Porque não existe isso prioriza você, viu? Isso é o discurso mais aleatório do mundo. Oh, meu Deus. Não, a gente vai ter que discutir perder o médico agora. Não, lógico que não. Não. Fica pro próximo vídeo. Eu falei no sentido aqui assim, olha só.